tarde. Meu nome é Marcelo, sou professor de Geografia e morador do Rio Comprido há uns 8 anos, tenho 8 anos. Eu morava em Copacabana e morava com meus pais. E o aluguel, eu morava num apartamento alugado, meu aluguel foi ficando muito caro, condomínio muito caro. E aí eu comecei a ver a possibilidade, além de morar sozinho, também conseguir comprar um apartamento, né? E aí eu comecei a pesquisar no Rio de Janeiro e os aluguéis muito caros e os imóveis mais caros ainda. E aí eu cheguei ao Rio Comprido por intermédio de amigos que moraram, né, no Rio Comprido e alegaram, olha, tem um prédio que tem apartamentos com 2 quartos, confortáveis e um prédio bem localizado e que teria um preço bastante acessível. Aí eu fui investigar, mas confesso que sair de Copacabana, né, nascido e criado em Copacabana, para morar no Rio Comprido, eu fiquei um pouco assustado, né? O que é o Rio Comprido? Atravessei o túnel Rebouças e o bairro naquela época, ele estava assim com um índice muito alto de criminalidade, tiroteios o tempo todo, muitos assaltos, tanto a pessoas como a carros, e eu confesso que eu fiquei bastante assustado. E aí eu entrei nesse prédio e o apartamento, né, um apartamento de 2 quartos, voltado para uma pedreira, para uma mata. E eu adoro o contato com a natureza, eu tenho assim um respeito muito grande. E quando eu vi o apartamento, a disposição do apartamento, eu falei, é aqui que eu quero ficar. Só que o problema era o bairro, né? Como é que eu vou morar no Rio Comprido? Trabalhei sempre na Zona Sul, morei sempre na Zona Sul, a minha vida sempre foi na Zona Sul. Então havia um preconceito, havia medo, havia uma insegurança. Mas o preço do imóvel, na época, eu me lembro que eu paguei R$69 mil. E hoje, né, com a valorização, com a especulação imobiliária, os apartamentos do meu prédio já estão valendo algo em torno de R$300 mil. E aí, quando eu fiz a arrumação, mudei para o Rio Comprido, eu percebi uma coisa bastante positiva. Em primeiro lugar, o apartamento era extremamente silencioso, extremamente confortável, e eu tinha a sensação de estar assim num sítio, né? Como se eu estivesse numa fazenda em pleno Rio de Janeiro. Grilos, beija-flor, morcego, pássaros na janela e aquela natureza, eu acordando e olhando aquela mata, né? Então, para mim, foi bastante significativo. Isso me deixou bastante feliz. Mas ao sair à rua, né, a rua em si tem o CAP da UERJ, tem a Fundação Roberto Marinho, é uma rua bastante agradável. Mas o bairro não tem aquela estrutura que eu na verdade, me acostumei em Copacabana, né? Então você sai à rua, você consegue ter absolutamente tudo perto, aquele movimento. E o Rio Comprido, por exemplo, no fim de semana, em determinados momentos, ele é bastante deserto. E o que mais me preocupou, sem dúvida nenhuma, foi a questão da segurança, porque nos primeiros dias, né, no apartamento, meu prédio nunca sofreu nenhum tipo de dano com bala perdida e o meu apartamento não tinha a menor possibilidade, segundo andar e tal. Só que eu escutava os ecos dos tiros a madrugada inteira e parecia que eles estavam atirando dentro de casa, né? Então aquilo me deixava angustiado, me deixava extremamente tenso. Uma vez eu desci a rua, fui à padaria, fui ao supermercado e de repente começou um tiroteio no Morro do Turano e o eco, né? Naquele vale, naquela pracinha ali, foi uma coisa assustadora. Eu saí correndo e as pessoas riam e falavam assim, calma, você está assustado com o quê? Eu falei, olha, não, a gente já está acostumado, isso aí não chega até aqui não, isso é o eco e tal. Então assim, havia um clima de certa tranquilidade nos moradores antigos, mas eu, como morador novo, estava bastante assustado. E na verdade, eu tinha saído de Copacabana também porque eu morava no início da ladeira dos Tabajaras, né, perto do metrô, ali na Siqueira Campos. E um dos motivos que me fez sair da região foi justamente a existência de tiroteios e ataques, etc. e tal. Só que ali era o meu apartamento, eu não tinha mais como fugir, né? Só que quando veio o projeto, né, do governo estadual com as UPPs, a coisa realmente melhorou bastante, né? É claro, uma vantagem que eu vi logo no bairro foi a localização, porque eu saía de casa, estava a 10 minutos da Zona Sul, a 10 minutos da Tijuca, a 10 minutos do centro. Então a localização muito proveitosa. Posteriormente eu passei a trabalhar também no Colégio Federal na Baixada Fluminense e dali para Leopoldina, da Leopoldina para a Baixada também é um pulo, né? Pegando o contrafluxo são 20, 25 minutos. Então essa localização bastante interessante. Passando a conhecer melhor o bairro, me inteirando um pouco mais,
vencendo o medo, né, principalmente da questão da criminalidade, eu comecei a perceber a existência de serviços prestados muito próximos. Então, assim, se eu precisasse de uma padaria básica, eu tinha perto. Um açougue, uma peixaria, um supermercado, uma farmácia, uma locadora de vídeo, uma academia. Então eu comecei a perceber que alguns serviços simples às vezes, com algumas precariedades, mas eles eram oferecidos assim. Tinha um básico, não tinha talvez algo a mais, né? Como a Zona Sul realmente acaba oferecendo. E quando entrou o projeto do governo com as UPPs, realmente houve uma melhoria significativa. Quer dizer, de lá para cá eu nunca mais escutei absolutamente nada. E o medo, principalmente ao passar pela rua Itaperu, que era um centro assim, bastante complicado, porque ele ficava no meio, né, de todo um conflito, a gente começou a ter um pouco mais de segurança, a gente começou a andar mais a pé. Eu não passava de táxi, de ônibus pela Itaperu, comecei a passar com maior tranquilidade. Então, assim, e os moradores, eu vejo assim que o bairro está um pouco mais relaxado, né? As pessoas estão mais assim tranquilas. É claro que a gente sabe que o projeto não é o ideal, existem algumas questões que devem ser colocadas, mas de um modo geral o número de assaltos ele caiu bastante. Ali nos arredores da Santa Alexandrina, da Paulo de Fronten, existiam muitos assaltos a carros, né? Muitos furtos de carros. Isso realmente melhorou bastante. E a questão das balas perdidas, que eram realmente que era a grande ameaça no local, isso é um ponto que melhorou bastante. Então, assim, hoje eu posso ver assim, eu adoro o meu apartamento, né? Eu gosto muito da localidade e vejo que o bairro hoje ele me conquista, né? Eu não tenho assim, eu me lembro que até no início, Rio Comprido, Tijuca, era mais grande Tijuca, né? A gente fica assim, as pessoas não sabem Rio Comprido, não, Tijuca. E hoje eu coloco e as pessoas estão conhecendo um pouco mais. E o muito interessante é que depois que eu mudei para lá, até eu tenho uma amiga que trabalhou comigo numa escola particular, e ela foi lá em casa, conheceu o prédio e alguns meses depois ela comprou um apartamento. Depois teve um outro professor que também trabalhava aqui no Leblon, mas na verdade 2 professores que se mudaram para a mesma rua. Então eu vejo assim que ali naquela região da Santa Alexandrina, na Paulo de Fronten, uma classe média, né, principalmente professores, advogados, médicos, que estão enfrentando um custo muito alto de moradia na Zona Sul, estão começando a descobrir o Rio Comprido. E com a pacificação, né, entre aspas, mas com essa pacificação, a gente percebe que, em primeiro lugar, os imóveis eles estão subindo muito, né, em termos de valor, e as pessoas estão procurando a região pela localização. Quer dizer, há muitas críticas, né? Eu não tenho como sair no Rio Comprido sábado à noite e ir para um barzinho, curtir uma noite ali, né? Mas eu consigo estar na Zona Sul, ou estar na Tijuca, ou no centro da cidade, na Lapa, por exemplo, em minutos. Então, se eu pego um táxi, em 15 minutos eu estou na Lapa. Isso é muito prático. Atravessando o Rebouças, eu estou na Lagoa, eu estou em Botafogo. Então, as pessoas começaram a descobrir. Então, tem muitas pessoas, inclusive no meu prédio, que são comissários de bordo, são advogados, são médicos, são professores, né? Professores universitários, profissionais liberais. Então, quer dizer, há uma classe média que está começando a habitar a região. E a própria localização também dos morros e das favelas, a gente vê uma especulação imobiliária crescente. E quando me pede eu enguiço, só saio quando acabar. Eu vou pra Gamboa e de lá vou pra Lapa, aí o bom senso me escapa, amor eu não sei como... Então, assim, a minha expectativa é que com essa nova perspectiva do Rio Comprido e com essas novas pessoas, essas classes que estão começando a se mudar para lá, que o nível de exigência acerca das melhorias no bairro comecem a aumentar. Então, por exemplo, na Santa Alexandrina abriu um restaurante que é padrão Zona Sul, que é o Dox, né? Então ali você tem durante a semana pessoas que trabalham em empresas, né, profissionais de gabarito, de alto nível, que vão almoçar ali, né? E o restaurante tem um padrão de alimentação que não deixa nada a desejar a Zona Sul. Não abre no fim de semana porque no fim de semana o movimento é pequeno, né? Então os donos alegam isso o tempo todo. Não há ainda um cinema, não há um teatro, né? Não há ainda um restaurante que atraia as pessoas assim de um modo geral para a noite, né? Não para a necessidade básica. Mas eu sinto assim, logo depois eu senti ali na pracinha
a abertura daquela padaria, eu esqueci o nome agora, que tem na Tijuca. Lamego. Lamego, isso. Uma padaria que já tem um padrão de atendimento maior, né, melhor. Então, assim, eu acho que aos pouquinhos o bairro começa a ter uma nova cara, né? Alguns empreendimentos imobiliários ali muito próximos, que já são prédios bastante interessantes, né? Na rua Santa Alexandrina, que eu conheço melhor, eu tenho assim, dois amigos que compraram uma casa, fizeram uma reforma absurda. A casa eles compraram por R$150. Hoje ela já está valendo R$500 mil. 150 mil, ela está valendo já R$500 mil, né? E outras casas que na rua já foram reformadas. Algumas somente pintadas, outras já tiveram a estrutura, né, reformada. Então, quer dizer assim, está ganhando uma nova cara. Mas eu tenho assim, uma esperança de que o bairro comece com essa valorização e com esses novos moradores e até mesmo com o aumento da conscientização das pessoas que ali vivem, que o bairro possa ganhar um novo status. A Praça do Rio Comprido ela é muito bonita. Se você olhar o chafariz e se você retirar todos aquelas placas que tapam os prédios, né, fizer uma reforma, ali tem uns casarios antigos lindíssimos que não ficam a dever a cidade do Porto, em Portugal, a Paris, né? Eu me lembro que quando viajei para a Europa, eu olhava assim e falava assim, gente, esse chafariz aqui tem no Rio Comprido. Essas casas coloniais a gente encontra no Rio Comprido. E por quê? Né? Quer dizer, aí entra a questão da valorização do patrimônio, né? de todo um projeto, toda uma política pública que esteja voltada para isso. Que, na verdade, a gente precisa, e eu acho que o trabalho de vocês é extremamente importante, porque eu acho que o Rio Comprido precisa de visibilidade, né? E eu me lembrei agora realmente que eu ia falar, que as pessoas dizem assim, como é que é você mudar da Zona Sul para a Zona Norte, né? E, na verdade, o problema não é morar na Zona Norte, né? Eu fui nascido e criado em Copacabana, mas sempre tive uma grande facilidade de me adaptar aos locais e nunca fui dessa questão de Zona Sul é o máximo. Isso aí, até por questões culturais, religiosas, eu me adapto bem a qualquer tipo de ambiente. Só que o morar na Zona Norte é engraçado, porque as pessoas não veem o Rio Comprido como centro. Né? Então passou do túnel Rebouças, virou Zona Norte. E é aquela coisa, não, o Rio Comprido é centro da cidade, é área central. E essas modificações, até nesse conceito, o que é centro, o que é Zona Norte na cabeça das pessoas, algumas pessoas dizendo, você foi morar no subúrbio, quer dizer, um desconhecimento total. E outro ponto importante que eu estou vendo é naquela região da Cidade Nova, aquele novo centro ali, o Sul América, né? Alguns colégios da Zona Sul vêm fazendo festas de formatura ali, né? Como fizeram algumas escolas de elite da Zona Sul mesmo. Então eu acho assim, que eu acho que o trabalho de vocês, para mim, é extremamente importante. Primeiro, como professor de geografia, vocês estão trabalhando essencialmente a questão do espaço, né? E mostrando como a geografia ela é importante, né, para que a gente possa discutir as questões sociais, né, e discutir políticas públicas e discutir as transformações, né, o sentido que está por trás. Mas eu acho que o mais importante do trabalho de vocês, na minha concepção, é essa visibilidade que vocês vão dar ao bairro. Né? Eu acho que é um início de um trabalho que vai permitir à população do Rio de Janeiro ver o Rio Comprido com outros olhos. Né? Eu acho que é basicamente isso.